Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Biflash. E a gente escolheu um tema bem interessante porque tem muitas pessoas que têm dúvida, né, doutora, quando vem fazer o nosso curso, que vem fazer o curso Biflash, porque é uma ideia nova, para começar a colocar em prática e planejar é um pouquinho difícil. Então a gente resolveu fazer um vídeo de planejamento Biflash. Sim. Como planejar os seus casos. A doutora vai explicar, a gente, para planejar nossos casos, a gente pede uma documentação ortodôntica completa, com traçados, teleradiografia, com fotos oclusais, fotos de perfil, fotos... Às vezes foto de corpo também, que precisa, para você vai ver a modificação. Fotos de corpo, porque a gente tem alteração corporal, então a maioria das vezes a gente pede fotos de corpo. E os modelos. Só que praticamente para nós planejarmos o caso, a gente utiliza, claro que se a pessoa não tiver dores corporais, a gente utiliza os modelos juntamente com fotos do perfil do paciente, tá? É isso que a gente utiliza. Ah, mas vocês não olham o traçado cefalométrico? A gente leva com base, mas não pra gente resolver o que a gente vai fazer, tá? A gente pede traçados cefalométricos, mas não são os traçados que definem a nossa abordagem de tratamento. Os traçados, eles servem como um inicial e final, porque o que vai definir são os modelos e as fotos. Então a doutora Beth vai falar um pouquinho sobre esses riscos, esses modelos, como que a gente faz com os modelos, né, doutora? Explica um pouquinho pra gente. Muitas vezes, nos traçados cefalométricos, às vezes você indica uma exodontia. E realmente a gente começou a observar o seguinte, que a gente andava com nossos casos até o final e fazia novamente um traçado cefalométrico e via que não foi necessário a exodontia. Então, isso é uma abordagem interessante. É interessante você fazer sim os traçados para que você tenha como um documento seu para você depois precisar, você tem aquele documento antes e depois para ver muitas vezes que esse traçado às vezes indicou uma exodontia e você não fez. E muitas vezes a teleradiografia modifica, por exemplo, a gente vê que modifica ponto A, modifica ponto B, posição de mandíbula maxila modifica. Então é interessante você ter o antes e depois para você poder comparar esses pontos para onde eles foram, se modificou, se não modificou. Por exemplo, tem muito casos de classe 3 que a mordida anterior é cruzada, né? Em que o ponto B, A tá atrás do ponto B e quando você descruza, melhora. Então, né? Então não é um caso assim cirúrgico, é um caso que a gente conseguiu fazer sem cirurgia, mas que melhorou o traçado cefalométrico, tá? Isso, muitas vezes você vai ver que melhorou. Então o que você vai precisar? Vai precisar do modelo superior e inferior, um lápis para isso, tá? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer uns traçados no modelo para a gente conseguir visualizar qual é o melhor caminho para você percorrer. Então, o que é? Você vai pegar o modelo superior e aí você vai riscar no modelo superior o risco no terço médio, na medial do canino superior, ó, fazendo bem na pontinha do canino, ó. Nos dois caninos você faz isso, ó. E aqui no molar você vai pegar a cúspide mesial, tá? Do primeiro molar, tá? E aí você vai fazer um risco aqui também, na vertical, tá? Dos dois lados, dos dois primeiros molares, ó. E também no superior você vai ter que fazer o traçado da linha média. Aí você vai falar para mim, a linha média sempre tem que bater quando você finaliza um caso? Muitas vezes você não consegue finalizar na linha média. Então, a linha média é coincidente, né? Coincidente, é. Superior e inferior. Superior e inferior, isso que eu tô falando. Superior e inferior, às vezes, não coincide. Então, o que eu queria falar para vocês é que vocês não fiquem falando pro seu paciente, olha, a linha média tá desviada, porque senão o que vai acontecer com vocês? Logo no começo, o paciente só vai visualizar a linha média. Às vezes, ele tem outros distúrbios muito severos, mas ele fala, doutora,
não ficou a linha média certinha. Então, não fixam, pelo amor de Deus. Isso fique na cabeça de vocês, mas não passe essa ansiedade para o seu paciente, porque senão vai gerar muita ansiedade mesmo, tá? Aí você pega o seu modelo inferior e traça também o risco da linha média aqui, ó. Entre os incisivos, o 41 e o 31. Então agora, gente, vocês vão riscar o inferior. Primeiro a linha média, depois você vai fazer um risco entre o pré-molar e o canino, tá? Que é aqui, dos dois lados, ó. Ó, nós vamos riscar o central, tá? Entre o 31 e o 41. Aí depois você vai riscar entre o canino e o pré. Dos dois lados. Dos dois lados, ó. E aí você vai riscar também o primeiro molar, bem na fossa central do primeiro molar, ó. Dos dois lados também, ó. Isso dá para você saber se o seu paciente é um classe 1, se ele é um classe 2, se é um classe 3. Aí dá para você já saber direcionar se o seu paciente está posicionado. Então, vamos ver nesse paciente. Então, para vocês entenderem, a gente vai fazer 5 riscos no modelo superior e 5 riscos no modelo inferior. Né, gente? É praticamente para a gente saber as classes, a classe do paciente. Então, a gente vai fazer linha média, os 2 caninos, 2 primeiros molares, no superior, primeiro molar, na cúspide mesial. No inferior, você vai fazer linha média entre canino e pré e no sulco mesial do molar, do primeiro molar, tá? Então, o que a doutora falou pra gente ter noção de como que tá essa boca. Pode continuar, doutora. Então, aí você vai pegar o teu paciente e ver o que está acontecendo aqui. Olha, observe isso. Você vê o desvio da linha média, certo? Olha o desvio da linha média aqui. Mas isso você não vai ficar falando pro teu paciente que está com desvio de linha média. Para você saber aonde que você vai trabalhar. Deste lado aqui, você vê que o teu paciente está em chave de classe 1. Por quê? Olha só que legal. A linha inferior está realmente batendo no canino superior. E aqui, o molar também está batendo, ó. Então, desse lado esquerdo, o paciente está em classe 1. Vamos ver do outro lado agora? Agora, o que está acontecendo desse lado aqui? Deste lado, ele está em desarmonia. Olha só, ele não está em chave de classe 1. Então, o paciente, esse paciente, ele está... Deste lado ele é classe 2 e deste lado ele é classe 1. E agora, como é que eu vou fazer para corrigir esse caso? Certo? Aí você já começa a mentalizar o que você pode fazer para melhorar o teu caso. Então, gente, você fez as linhas para que realmente você consiga visualizar melhor a discrepância desse paciente. O que está pior aqui? Que está gritando mesmo para vocês, é o classe 2. Do lado direito, ele está em chave de classe 2. Então, era o que o Dr. Maurício falava, o errado levar para o lugar certo. Para melhorar esse caso, você teria que melhorar esse lado primeiro. E tem muita gente tá pior. Tem muita gente que tem dificuldade, porque esse caso, ok, né? A gente percebeu que ele é classe 2 do lado direito. Mas ele tem outras coisas para resolver também. Ele tem um overjet, ele tem um apinhamento, um pouquinho de mordida profunda. Então as pessoas ficam por onde começa. Doutor Maurício falava e a gente segue isso, né, doutora? Isso, é. Começa pelo que está mais gritante, o que está pior. Nesse caso, no nosso ver, o que está pior é a classe 2, é o que está mais urgente para resolver. Então, a partir disso que a gente vai começar esse caso. Uma coisa que é interessante, Eva, também de ver, por exemplo, é uma classe 2. Se você olhar a discrepância que ele está tendo aqui, ó, na linha média. É uma discrepância que ele está tendo aqui. Bem similar à que ele tem entre o canino, onde que tem que encaixar o canino. Então, por aí você já vê que se você trabalhar esse lado,
você já vai melhorar a linha média também, entendeu? Então, neste caso, como eu começaria? Claro que ele tem outras coisas para resolver, mas eu começaria esse caso com uma distalização, que eu ia já resolver muita coisa. Uma distalização do lado direito. Desse lado direito, onde ele está precisando. O que seria a distalização? Eu já vou gerar movimentos desses dentes para cá, para ir encaixando melhor essa mordida. Quando nós fazemos uma distalização, vocês vão começar a perceber, quando vocês começarem a trabalhar bem com a distalização, que não acontece só a distalização. Numa distalização acontece também uma expansão. Então é super legal você começar, porque você já vai começar isso. Então, a gente começaria, nesse caso, com uma distalização. Não que depois ele não precisasse de uma expansão. Ele vai precisar de um aparelho de expansão, mas o primeiro aparelho seria uma distalização. E é legal vou dar até um adendo pra vocês, a gente vai dar passo a passo pra vocês, tá? Pra vocês ficarem confusos, mas assim, toda vez que um caso precisar de distalização e expansão, precisar das duas coisas, começa pela distalização. Por quê? A distalização, ela também tem um efeito expansivo. Então, você já vai começar a expandir. Às vezes, você começa a expandir, depois você vai distalizar, você já expandiu tudo. Então, se precisa das duas coisas, a doutora Guiné e a doutora Roseli sempre falavam, começa pela distalização. Aí, se você precisar expandir um pouco mais depois, você expande, tá? Agora eu vou, assim, já que a doutora Beth já mostrou pra vocês toda a parte de riscar o modelo pra você descobrir aonde começar, onde tá o mais difícil, a gente gosta de fazer assim nosso consultório pra gente planejar, a gente gosta de colocar num papel, tá? Então, eu indico para vocês fazerem a mesma coisa. Então, vamos lá. Você pegou o caso, a mesma coisa que você fez no modelo, você pode fazer na pasta, você pode riscar a pasta do seu paciente, tá? Às vezes, na pasta dá um pouquinho de mudança, às vezes na foto o paciente mudou, mas o modelo geralmente é mais fidedigno. Mas você também pode fazer pela foto, tá? Aí você vai lá no seu papel, né, no seu planejamento e escreve o diagnóstico, tá? Então, você pegou o modelo e foto e vai escrever o diagnóstico. Qual foi o diagnóstico? A doutora Beth descobriu que ele é classe 2 do lado direito. A gente gosta de colocar mais ou menos, tá? Quanto de classe 2? Essa classe 2 aqui é uma classe 2 bem grande. Ele tem quase 7 milímetros de classe 2 aqui. Quase um dente de classe 2, tá? E eu gosto de colocar, para eu ter uma noção de quanto de distalização eu vou precisar. Classe 2 de mais ou menos 7 milímetros. Se você quiser pode até medir com uma reguinha, tá? Média, ou se não com compasso. Isso. Média. Normalmente, quando a gente vê classe 2 em canino, normalmente existe uma classe 2 de molar. Dificilmente existe uma classe 2 de canino e não existe de molar, tá? E vice-versa, tá? Então, qual outra coisa que a gente também observa nesse caso, doutora? Um pouquinho de overjet. Normalmente, também. Classe 2 vem com overjet. Então, você coloca no seu planejamento também o overjet. Então, antes do diagnóstico, eu gosto de colocar no meu planejamento a queixa principal. Esse papel, depois, eu mando pro meu paciente, tá? Então, eu coloco, ele vem pra mim e fala assim, eu pergunto pra ele, o que você não gosta na sua boca? Esse paciente me falou assim, eu não gosto dos meus dentes tortos. Aí eu fui assim, ó, dentes tortos. Exatamente como ele me fala, eu vou escrever no planejamento dele. Dentes tortos. Esse paciente em questão, ele nem sabia que ele tinha uma classe 2, ele nem sabia que ele tem um overjet avançado, aumentado. Ele nem sabia não era nada isso que incomodava de linha média. Mas, né, cabe a nós como ortodontistas melhorar o encaixe da oclusão dele. Ele também tem um pouquinho de apinhamento. Eu gosto de colocar tudo no planejamento. Apinhamento. Se existe alguma coisa que você vai descobrir na primeira consulta, que são hábitos, interposição de língua, alguma coisa, ausências, ausência do dente tal, dente incluso tal, isso você vai ver na panorâmica, é legal você colocar no diagnóstico. Esse paciente giroversões também, dentes inclusos tal, é legal você colocar no diagnóstico. Nesse caso ele não tem, tá? A gente vai fazer alguns casos para vocês verem, esse é o primeiro caso que a gente está fazendo. Depois de fazer o diagnóstico, aí sim que a gente vai ver o que a gente vai fazer com esse caso e que aparelhos que a gente vai utilizar, né, doutora?
Então, o primeiro aparelho que eu colocaria nesse paciente seria uma distalização do lado direito. Tá? Então, lembrando que quando tem que fazer expansão, que esse caso, quando a gente, pra saber se tem, normalmente a gente faz muita expansão, é só a gente olhar se a pessoa tem a maxila um pouquinho atrésica, e esse paciente tem. Então a gente vai usar a expansão. Provavelmente, se precisa expansão e distalização, a gente começa por onde? Sempre pela distalização. Então ele vai usar um aparelho de distalização. De distalização do lado aonde que está em classe 2, que é o do lado direito. Tá? Direito. E começar com esse aparelho superior, tá? Esse aparelho que a gente vai começar o nosso tratamento. Então, agora, o primeiro aparelho que nós colocaríamos seria um aparelho de distalização. Ó, esse é o aparelho de distalização que você ia começar a distalizar na região do molar, tá? Então, você abre espaço aqui, ó, tá vendo? Não tem espaço aqui, ele está em classe 2. Você vai abrir esse espaço para depois puxar. Só explicando para vocês rapidamente o que seria um aparelho de distalização na Biflash, né? No sistema Biflash a gente gosta de fazer a distalização na região do molar, um pouquinho diferente que Dr. Maurício Vaz de Lima, que se você conhece a distalização de Maurício, faz, que ele fazia na região de pré, né? Canino. De canino ou pré. Então a gente faz na região demolar. A distalização, gente, é feita com o expansor unilateral. O que é um expansor unilateral? Ele abre para um lado só. É diferente do expansor bilateral. Que a gente usa na expansão. Ele abre para um lado só. Então é esse expansor que a gente vai utilizar para jogar os molares desse paciente em questão para trás. Primeiro a gente jogou os 2 molares para trás, que vai mais rápido do que você jogar 4, são 2 só dentes. Então você levou 2 dentes, abriu espaço aqui, agora eu estou levando com a cápsula Biflash os 2 pré-molares para trás. Aí eu levo de uma só vez os 2 pré-molares, até esses pré-molares encostarem aqui no molar. Vai demorar para acontecer isso? Não vai. Por quê? Porque você acabou de distalizar. Então, a parte óssea ainda está em formação. Então, quando você distaliza, é muito rápido para você conseguir fazer esse movimento. Então, é rápido demais para você conseguir fazer o movimento aqui. Então, para vocês entenderem, como a gente começa uma distalização? A gente distaliza molar, primeiro e segundo molar, joga tudo lá para trás, vai abrir espaço, tá? Vai abrir espaço entre pré e molar, não vai? Eu não estou distalizando, vai abrir espaço. Depois que eu usei a cápsula Biflash de distalização, eu lanço mão da cápsula Biflash de distalização com elástico. Não abriu espaço entre pré-molar, segundo pré e primeiro molar, eu vou fazer uma cápsula com elástico em cadeia, puxando esses pré-molares para trás e fechando esse espaço que abriu, para depois a gente pegar o canino. Agora a doutora sempre fala, por que eu não pego o canino ao mesmo tempo que os prés, doutora? Por que eu não ponho na cápsula já o canino incluindo junto, distalizando canino, pré e pré? Porque é o seguinte, o canino é como se ele tivesse numa outra parte óssea, porque ele está numa outra inclinação. Então, se você laçar o canino junto, ele vai demorar muito mais para acontecer o movimento. Então, eu levo os 2 pré-molares e deixo livre aqui, ó. Não encapsulo, não ponho acetato no canino e nem no dente que eu quero levar. Eu deixo livre para que na hora que eu vá distalizar com a cápsula, com o elástico, os 2 pré-molares, os caninos já vai andando acompanhando. Por quê? Porque eu não encapsulei ele, eu não prendi, não amarrei. Então, ele já vai direcionando o movimento. Entendeu? Então, facilita muito isso. E é rápido. Quando a gente trabalha com a força elástica, a distalização com a força elástica, se a gente acabou de distalizar com o expansor, é muito rápido. A gente tem que tomar até um certo cuidado, porque os dentes vão bem rápido, tá? Então, vamos lá. Qual foi o primeiro aparelho que a gente utilizou? Um aparelho de distalização com o expansor lateral do lado direito. Conseguimos o espaço, então a gente vai lançar mão do quê? Da cápsula de distalização Biflash de distalização, com certo? elástico. Então assim, só para quem nunca ouviu falar de Biflash,
cápsula biflash, todas as cápsulas as movimentações são realizadas com elástico em cadeia. Os outros aparelhos, outros dispositivos, como distalização e expansão, a gente vai falar aparelho de distalização e aparelho de expansão. As cápsulas biflash são aquelas movimentações que a gente faz com elástico em cadeia. Então, quando a gente fala cápsula, você já sabe que vai ser um aparelho com elástico em cadeia para fazer a movimentação, tá? Então, lá, chegamos com o premolar no lugar agora. O que eu faço? Eu faço outro aparelho para puxar o canino, doutora? Muitas vezes a gente não precisa fazer outro aparelho para puxar o canino. Por exemplo, à medida que chegou, os 2 prés chegaram aqui, eu pego, ponho uma resina no canino, como se fosse um trilhinho e levo o canino. Aí você pega esse elástico, gente, pego o elástico que tá aqui, ó, e começa a puxar o canino. Você pode usar o mesmo aparelho, você não precisa fazer um outro aparelho. Fazer outro. Você pode, se você quiser fazer um outro aparelho, o aparelho tá muito feio, o paciente... Por isso que a gente gosta de fabricar o nosso próprio aparelho, porque a hora que começar a ficar feio, o paciente não quer mais usar, a gente faz um outro aparelho e assim vai. Mas se você não quiser, você pode usar a mesma cápsula biflash de distalização do pré para trazer o canino, tá? Só laça o canino. Depois que a gente trouxe o canino tá em classe 1 bonitão. Lembra que os anteriores estão com overjet, tá? Então, o que a gente vai lançar a mão agora? Qual aparelho que a gente vai usar para melhorar o overjet, já que o canino já tá em classe 1? Aí, como eu tenho apinhamento também, né? Eu posso usar o aparelho de expansão para trabalhar isso. Tá. Entendeu? Então, esse overjet, pra gente melhorar, assim, lembra que a gente falou que tem casos que a gente vai precisar distalizar e expandir? Esse caso é um caso. Então, a gente agora, se a gente vê que ainda precisa de muita expansão, a gente vai usar um aparelho de expansão com retração. Então, lembra que esse caso tem um pouco de overjet e ainda precisa de um pouco de expansão? Então, agora a gente vai lançar a mão de um aparelho de expansão, um aparelho que tem um expansor, tá? Tem um expansor bilateral, tá? Mas esse aparelho, na frente dele, vai ter o expansor no pálato, ele vai ter um elástico em cadeia já fazendo o movimento de retração, tá? Então, depois da cápsula de distalização, que a gente vai distalizar de 15 a 13, a gente vai entrar com aparelho de expansão bilateral com retração. Esse aparelho, ele já vai abrir um pouquinho a arcada ao mesmo tempo. Então, você imagina, a arcada vai abrindo, vai trazendo os dentes superiores para trás, melhorando esse overjet. Então, ele faz 2 movimentos, a expansão com a retração. Exato. Praticamente, até nesse ponto, o nosso caso está quase resolucionado. Então, a gente melhorou, vamos lá, o paciente usou esse aparelho de retração, usou a expansão. Gente, eu vou te falar, vai ser pouca expansão que a gente precisa e a retração é rápida, você vai ver que o dente ele inclina mesmo, melhora bastante, você vai ver que é bem rápido. Você vai perguntar, mas Eva, quanto tempo de aparelho de expansão ele vai ter que usar agora? Gente, depende do quanto você precisa. Quando você olhar para o seu paciente, você vê que tá legal, às vezes, como você tá fazendo expansão no superior, talvez você tenha que lançar a mão de um expansor no inferior também, porque o que acontece? Às vezes você começa a expandir superior, ele cresceu, e embaixo começa a bater na cúspide, então você precisa também expandir um pouco inferior, tá? Nesse caso, a gente quase não falou de aparelho inferior, mas no caso dele, talvez precise entrar com um aparelho de expansão inferior. Então, eu também vou colocar aqui um aparelho de expansão inferior. Depois que a boca tá toda quase bonitona, encaixada, o que a gente faz? Alinhador. Finaliza com alinhador. Aí você vai finalizar com alinhador, que falta os dentinhos para encaixar. Aí são os pequenos detalhes, que aí você finaliza com alinhador, seu paciente vai ficar super contente, porque alinhador é super fácil de usar. E ele fala numa boa. Sim, é muito mais fácil de falar. E o alinhador, ele funciona como contenção também, depois você pode usar ele como contenção, né? Então, você quer saber um pouquinho mais, se você não sabe fabricar o seu próprio alinhador, inclusive agora no YouTube a gente já disponibilizou para vocês o passo a passo completo de como fabricar, desde a moldagem até a instalação final do alinhador do seu paciente. Tem lá videoaulas de alinhador, então alinhador a gente nem vai falar muito agora, porque a gente já tem tudo explicadinho para vocês. E como a doutora falou sobre falar com o aparelho, com o alinhador é mais fácil de falar, tem muita gente que fala assim, mas como falar com o aparelho de distalização? Como que o paciente fala com o aparelho de expansão? Gente, é óbvio que no início
vai ter um pouco de dificuldade. A língua bate na resina acrílica, dá uma escapada em algumas letras, algumas palavras. Mas fala pro seu paciente que é costume. Mesmo quando a gente põe um aparelho fixo, a gente põe um adereço, põe qualquer coisa na boca, modifica a fala. Fala para ele ter um pouco de paciência, usar bastante e fazer o quê? Tomar bastante água com o aparelho na boca. Com o aparelho na boca. Porque ajuda bastante também ao corpo incorporar esse aparelho de uma forma, achar que por que a gente saliva tanto? Você pode explicar isso para o paciente. Por que a gente saliva tanto quando põe o aparelho na boca? Porque o nosso organismo acha que a gente está com alimento na boca. Então o que ele faz? Manda saliva para ajudar a digerir. Até ele entender que aquilo não é um alimento e é um aparelho, demora um pouquinho. Então toma bastante, fala para o seu paciente, toma bastante água, que logo você vai se acostumar, tá? Não deixa o seu paciente sem informação, porque se você acreditar que é fácil usar esse aparelho, o seu e falar isso para o seu paciente, passar para o seu paciente, ele também vai acreditar, né? Eu tô usando placa, eu sei, agora eu falo para o meu paciente, eu falo assim, olha, eu sei como é, no começo é difícil, mas a gente se acostuma. Então, como tudo na vida, a gente se acostuma muito fácil, não deixa isso ser um impedimento para você poder usar os aparelhos Biflash. Com certeza, né? Você vai usar e vai ter um resultado maravilhoso. Inclusive, gente, é de extrema importância todas essas informações serem passadas para o seu paciente. A gente vai disponibilizar para vocês um PDF de como eu faço o meu planejamento e eu envio. Hoje eu envio até pelo WhatsApp, que é muito mais fácil, um PDF para o paciente. Então, assim, o paciente vem no meu consultório, eu faço a primeira avaliação, peço documentação e mando para ele o planejamento. Falo, olha, eu vou mandar para você o planejamento e previsão de valores, tá? E eu mando para ele. Por que é de extrema importância você mandar para o seu paciente? Porque ele vai ter todas essas informações do qual é o diagnóstico dele e os aparelhos que ele vai utilizar. Além, embaixo eu também coloco previsão de valores, coloco as formas de pagamento, como vai ser o tratamento, como vai ser o valor e como ele vai pagar, que eu vou colocar lá para vocês, aí vocês fazem da forma que vocês acham melhor. E embaixo eu coloco informações importantes, que pra mim, assim, são de extrema importância, que são, eu coloco lá um adendo, tratamento com aparelhos removíveis requer, para o resultado ser eficaz, requer quase 100% de colaboração do paciente. Isso ele já está ali escrito, ele já vai estar ciente, isso por e-mail, por WhatsApp, já é prova, gente, para vocês se resguardarem de qualquer coisa. Você está trabalhando com aparelho removível. Se o paciente não usar, não vai ter resultado. Então é importante vocês colocarem. Então eu coloco algumas informações importantes, essa é uma delas, coloco também sobre faltas, coloco sobre higiene, coloco algumas informações importantes que a gente vai disponibilizar no PDF para você no primeiro link da descrição do vídeo, que vai ajudar um pouquinho vocês nesse planejamento. Sim, né? Vai ajudar muito isso. Porque todo mundo tem dificuldade nisso, Sim, né? tem muita gente que faz o curso fica bastante dificuldade de planejar. Como planejar e como cobrar. Exato. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de uma sequência de vídeos que a gente vai falar sobre planejamento. A gente fez aqui um caso de classe 2 de um lado só. A nossa intenção é fazer mais vídeos com diversos tipos de maloclusão para vocês conseguirem entender direitinho, diagnosticar a maloclusão e quais os tipos de aparelho que a gente utiliza em cada maloclusão. Esse é o primeiro vídeo. Fica com a gente que a gente vai ter um monte de vídeo interessante. Para realmente vocês aprenderem a planejar e confeccionar os aparelhos. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo, porque a sua dúvida pode se tornar um vídeo que vai ser interessante não só para você, como para todo mundo e vai ajudar no dia a dia da clínica e do consultório de vocês, né, doutora? Porque a gente está aqui para divulgar o Biflash e para ajudar vocês no seu dia a dia. Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo. Até lá!